X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia dele, Orlando Câmara está aqui conosco para trazer comentários assertivos, para trazer reflexões importantes da nossa cultura, do nosso cotidiano. Vamos lá, Orlando, é hora do X Caboquinho. Qual é o sabor da coluna de hoje, hein? Olá, Rafael. Olá, Arthur. O sabor de hoje é de surpresa, de muita surpresa. Há 2 semanas atrás eu tive um problema recorrente com som alto perto de casa, coloquei a situação nos stories do Instagram, uma comunicação que dura só 24 horas, e tive um retorno absurdo de pessoas pela cidade inteira que tinham problemas com som alto e o que é pior, pessoas que tinham lutado para resolver o assunto e não conseguiam. Daí eu decidi que eu teria que falar disso na nossa coluna, no X-Tudo Caboquinho, o que eu fiz na última semana. Falamos na terça-feira, a rádio colocou nas redes sociais na sexta e eu compartilhei no meu perfil. Eu sempre me surpreendo muito com o retorno que eu tenho da coluna, porque às vezes eu acho que eu falei coisas que ninguém ia entender ou que eu falo coisas que não interessam. E graças a Deus, os ouvintes são muito fiéis e sempre mandam observações, prestigiam. Eu gosto muito desse retorno do ouvinte. Mas essa última sobre som alto... Tô até hoje com retorno, é uma coisa absurda. Parece que Manaus sofre com uma falta de respeito imensa em relação à poluição sonora. Existe no cidadão manauara um entalo cidadão de quem quer dormir, de quem quer ter paz na sua casa e não consegue por causa de som alto. Eu fiquei pensando, por que que nós nos calamos em relação a isso? Na verdade, eu falei e comecei a encontrar adesão porque é um problema que as pessoas têm, mas elas não falam a respeito. Talvez elas tenham achado que aquilo não se resolveria ou que o incômodo delas era muito pouco e por isso não falam. E eu ouvi tanta história, Rafael e Arthur, que eu sequer posso falar aqui porque duraria 3 colunas. Mas tem uma história só de um ouvinte que me cutucou que eu preciso falar. Ele falou, Orlando, você citou o Centro, você citou o Parque 10, citou Eldorado. Imagina como que não é isso nos bairros mais periféricos. Eu realmente falhei. Às vezes, por não andar tanto pela cidade, eu falho em contemplar todos os bairros, mas eu tenho certeza, e recebi mensagens sim de pessoas de bairros mais periféricos que têm problemas seríssimos, tão graves quanto ou piores do que aqueles em áreas onde há lazer, como é o caso, por exemplo, do Vieira Alves, do Eldorado, do Parque 10, da Cachoeirinha. Ao mesmo tempo que eu recebi esse retorno dos ouvintes sobre a questão do som alto e que me surpreendia com o silêncio deles, eu recebi de um amigo meu que mora em São Paulo um artigo que foi publicado no Estadão que tinha o seguinte título: O Poder da Multidão Silenciosa. E ao ler o artigo eu disse, não, esse é o tema da nossa coluna. Por que que nós, cidadãos, nos calamos para as coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia? Por que que nós nos calamos frente a direitos que nós temos e que nos são negados todo dia? Por que que não falamos de mobilidade urbana, de abastecimento de água, de abastecimento de energia elétrica, de acesso a serviço público, de buraco na rua, de emprego? Nós nos calamos quando deveríamos pleitear isso nas redes sociais, marcar a prefeitura, marcar o órgão responsável, marcar o deputado ou vereador em quem você votou. Mas não, existe um sistema que parece fazer com que nós nos sintamos pequenos demais ou inúteis enquanto cidadãos para pleitear os nossos direitos. Enquanto isso, quem está bradando nas redes sociais, na comunicação, na mídia, e quem está se fazendo ouvir são as pessoas que falam coisas absurdas. Desde defender o nazismo e dizer que isso é liberdade de expressão, até censurar aquilo que não é censurável. Então eu quero convocar cada um de nós, convocar o Arthur e o Rafael, que eu sei que já falam bem sobre aquilo que sofrem e com muito equilíbrio, mas eu quero convocar você, ouvinte, que comece a se expressar, que dê vazão à sua raiva, à sua indignação, à sua revolta sobre coisas do seu cotidiano, sobre situações que você sabe que são direitos seus e que lhe são negados. Já imaginou se todos nós começássemos a compartilhar logo agora, em época de eleição, aquilo que nós queremos para a cidade, para o Estado? Já imaginou isso? O poder que tem essa informação? Porque político e candidato, eles têm medo só de uma coisa, que é de multidão. Antigamente a multidão, ela era presencial. Hoje em dia tem a impressão que eles têm mais medo de multidão virtual porque o alcance é ainda maior. Então, meus camaradas,
Meus amigos, meus correligionários, meus cidadãos, vamos colocar a boca no trombone sobre aquilo que nos incomoda. Não estou convocando ninguém aqui a falar absurdos, não é isso. Não estou convocando ninguém a fazer tratados sobre psicologia que lhe incomoda o vizinho porque ele olha torto, não é isso. São coisas objetivas, que são direitos nossos e nos são negados todos os dias. Mensagem é essa, eu convoco vocês a também se pronunciarem, a se fazerem ouvir, porque juntos nós somos muito fortes. Vou aproveitar e já vou botar na boca no trombone aqui, numa situação que ocorreu no sábado, que me revoltou muito. Sábado, 9 horas da manhã, eu passei pela Ferreira Pena e tinha uma fila absurda que estava no meio do quarteirão da Nhamundá, que por sinal é uma ladeira. Aí eu fui apurar e aquela fila começava no posto do Sinetran, na Constantino Neri, dava a volta pela Nhamundá e chegava na Ferreira Pena no meio do quarteirão. E era uma fila larga, chovia, as pessoas de guarda-chuva e tudo. Eu bati a foto, coloquei nas redes sociais, também nos stories, e me esqueci depois. Mas eu reclamei e disse que aquilo era um absurdo com a população. 18 horas de sábado, uma pessoa que eu não conheço me acionou dizendo: Orlando, você postou de manhã sobre a fila do Sinetran. Posta agora. Tá tendo tumulto aqui. Eles encerraram o atendimento agora às 18 horas, botaram muita gente pra dentro, mas ficou gente fora, pouca gente, não custava eles atenderem todo mundo. As pessoas ficaram muito tempo na fila. E aí eu fui, resgatei a foto e falei a respeito. E o que me revolta, na verdade, é uma situação muito clara. Porque foi pago, o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Manaus estão pagando para o Sinetran, que é o sindicato que representa as empresas de transporte, para transportarem uma fatia dos estudantes da rede pública. Não é de graça, não é a favor. E aí quando você tem essa situação, esse serviço a ser prestado, o sindicato vem e dificulta o acesso seu ao serviço, colocando isso só num posto, não atendendo as pessoas que estavam na fila quase que o dia inteiro, não democratizam esse processo. Não podia ser via matrícula na escola, seja lá o que for, há formas, há muitas formas. Então, fica aqui o aviso, inclusive à Prefeitura Municipal de Manaus e ao Governo do Estado, que pagam pelo serviço, que o Sinetran está dificultando o acesso das pessoas à carteirinha de estudante. Bem, é convocado a que todos nós nos posicionemos. Rafael e Arthur, hoje não teremos música, porque a despeito de nós tocarmos só 30 segundos de música, o que a legislação permite, o ECAD, veja você, o ECAD, que deve estar sem faturar nas festas ou nos grandes eventos, está criando caso com essa musiquinha da rádio. Então, para vocês, uma excelente semana, uma semana de sabedoria e uma semana que você se faça ouvir. Bom dia.